Faz 10 anos que a primeira temporada de Demolidor foi lançada na Netflix. A série fez um sucesso estrondoso logo de início e garantiu mais 2 temporadas, e uma série de spin-offs que se transformaram num universo compartilhado próprio, com direito a referências aos Vingadores, embora não fazia parte exatamente da mesma narrativa. Infelizmente, demorou apenas 3 anos até que as séries de cada um dos defensores da Netflix fossem canceladas. Desde então, muitas reviravoltas aconteceram nos bastidores da Marvel. Um estúdio foi fechado, roteiristas foram demitidos e gravações foram jogadas no lixo para que finalmente, em março de 2025, o Demolidor voltasse para mais uma história. Dessa vez, na Disney Plus. Hoje você vai conhecer o preço da redenção da série Demolidor Renascido. Eu lembro de quando eu tava no 9º ano do ensino fundamental e via meus colegas muito animados com a nova série que ia sair do Demolidor, e da tristeza que eu tinha porque meus pais não podiam pagar Netflix naquela época. A empolgação que todo mundo tinha a cada episódio que lançava me fazia pensar que aquilo era uma obra de arte, e de fato foi uma série muito boa desde o seu início, com uma pegada sombria e pés no chão que se diferenciava muito do MCU daquela fase. No ano de lançamento, Demolidor foi a série mais assistida do Brasil na Netflix. E nos Estados Unidos, bateu o recorde de audiência, tendo sido vista por mais de 4 milhões de usuários americanos únicos. Até então, era a série mais bem avaliada no catálogo. E isso mostra muito do carinho e empolgação que o público sentiu com os personagens. Depois vieram mais séries da Marvel na Netflix, como Jessica Jones, Justiceiro, Punho de Ferro e Luke Cage. Só que, embora essas séries tivessem seus fãs e seus defensores ferrenhos, havia uma dúvida muito grande se elas faziam parte do MCU ou não. Os fãs até faziam teorias sobre todos eles aparecerem em Vingadores Guerra Infinita, mas no final eles foram simplesmente descartados em 2018, quando a série do Demolidor foi oficialmente cancelada na 3ª temporada. Isso deixou muita gente realmente triste. No mesmo mês que a série foi cancelada, um grupo de fãs criou uma campanha chamada Save Daredevil, traduzindo Salve o Demolidor, com o objetivo de fazer o maior barulho possível e convencer a Disney a continuar com uma 4ª temporada. A campanha utilizou várias estratégias para atrair atenção e apoio, como divulgação nas redes sociais, petições e eventos de fãs, o que deixou até os atores bem impressionados. E o pior é que deu certo. 3 anos depois, Kevin Feige chamou Charlie Cox para fazer uma aparição em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Vincent D'Onofrio reinterpretou seu papel de Rei do Crime em Gavião Arqueiro. E de repente, o Demolidor já estava com um projeto de uma nova série encaminhado dentro do MCU. Especially with like the awareness of the Save Daredevil campaign, you know, like that thing really took off, and I feel like they are massively responsible for us being brought back. So it's a real honor for both of us. These characters are sacred for us. I think for me, the things I was most proud of with playing Frank was always in Daredevil, was always in that show, and work with him was working with that cast. I'm just enormously grateful that we're bringing him back. The Save Daredevil movement, I think we can't underestimate that the fans really spoke and they were vocal, and now we're here. They went as far as to put a billboard in Times Square to bring it back. We have to thank them a lot. Mas apesar deles estarem felizes de voltar, nenhum dos atores fazia ideia de como seria essa nova série. Afinal, é uma continuação ou um reboot? A resposta é os dois. Para explicar isso, eu tenho que te falar sobre a maior rivalidade dentro da Marvel. Antigamente, quando a série do Demolidor se passava na Netflix, as produções da Marvel eram divididas em 2 entidades: Marvel Studios para o cinema, liderada pelo Kevin Feige, e Marvel Television para séries, liderada pelo Jeff Loeb. Como a Disney na época não tinha streaming próprio, a Marvel fazia acordos com outras empresas para transmitirem as suas séries. Ambas divisões se reportavam ao CEO da companhia Marvel Entertainment, Isaac Perlmutter. Só que o nosso querido Zé do Boné tinha um problema muito grande com o chefe dele, e eu digo isso sem exagero. Essa história é até comum, todo mundo conhece. O chefe tem opiniões e metodologias ortodoxas e não ouve suas ideias, por melhores e bem intencionadas que sejam. E aí, o empregado fica com raiva. Você mesmo já deve ter passado por isso. Enfim, por causa disso, as 2 entidades não tinham a melhor das comunicações, e assim, as histórias acabavam não se conectando da melhor forma.
Era claro que o MCU do Kevin Feige era mais colorido, leve e mais explosivo, enquanto as séries de Jeff Loeb eram mais darks, mais coreografadas e com baixo orçamento, focadas bastante em desenvolvimento de personagem e no drama. Só para dar exemplo das divergências entre o Kevin e o chefe dele, ele achava que a Marvel Studios não devia fazer um filme do Pantera Negra e da Capitã Marvel, porque na visão dele seria um flop, um prejuízo certeiro para Marvel, coisa que o Kevin Feige discordava e que mais tarde, quando ele conseguiu fazer os dois filmes, ambos bateram mais de 1 bilhão de bilheteria. Acontece que o descontentamento entre os dois estava tão grande que eles não aguentavam mais trabalhar no mesmo ambiente. Então, num ato de tudo ou nada, o Kevin pediu uma autorização para se reportar diretamente ao presidente da Disney na época, Alan Horn. E caso não obtivesse o que queria, ele iria se demitir. Mas ao mesmo tempo, o próprio Isaac já ia demitir ele naquele período. Felizmente, tudo deu certo pro Zé do Boné. Ele ganhou cada vez mais autonomia na empresa, a Marvel Television se afastou mais ainda do MCU e eventualmente encerrou suas operações. E depois de longos anos, Perlmutter saiu do cargo de CEO da Marvel. Chegamos em 2020, ano em que após uma onda de grandes sucessos da Marvel Studios, a Disney resolve aproveitar isso para impulsionar o novo streaming dela, o Disney Plus. A Disney encomendou da Marvel séries para fazerem parte do catálogo do streaming, e meio que sem escolha, Kevin Feige decidiu fazer spin-offs de personagens secundários, mas num modelo diferente do tradicional da indústria televisiva. Ao invés de contratar um showrunner, produzir um episódio piloto e testar a viabilidade do projeto, como se faz na TV há décadas, a Marvel fazia a temporada inteira com um custo médio de 150 milhões de dólares, como se fosse um filme mesmo, só que mais longo. Não contratava showrunners, mas confiava em executivos de cinema para liderar as séries, e se fosse preciso, demitiam roteiristas e diretores, e contratavam novos já com a produção em andamento. Se sabe até agora que foi assim com Cavaleiro da Lua, She-Hulk e Invasão Secreta. O roteiro realmente não importava, porque a metodologia dos executivos era seguir o método Marvel testado e aprovado nos filmes dos últimos anos. Basicamente, confiar na pós-produção e em refilmagens para corrigir qualquer problema, mesmo que seja uma semana antes da estreia. Demolidor Born Again pegou uma intersecção entre esse momento caótico das séries da Marvel e uma mudança estrutural. Como a cada série lançada, o público diminuía e a crítica ficava pior, a Marvel resolveu mudar, começando pela série do Demolidor. Os escritores Corman e Ord escreveram um roteiro de 18 episódios, em que basicamente o Fogg e a Karen, os melhores amigos do Matt Murdock, eram mortos fora de tela. O personagem principal não usava o uniforme de Demolidor até o 4º episódio, e toda a trama envolveria casos de tribunal, ao invés de ser algo mais heróico, porradaria e ação. A produção chegou a gravar 9 episódios até o Kevin Feige resolver parar tudo, demitir os roteiristas e os diretores e começar do zero. Dario Scardapani foi contratado como showrunner e a Marvel anunciou o retorno da Marvel Television, onde a equipe desse departamento vai focar em séries com formato para mais de uma temporada e irão se reportar à Marvel Studios. O Fogg e a Karen foram trazidos de volta, e a história agora se passa anos depois da 3ª temporada da Netflix, onde Wilson Fisk busca se tornar prefeito de Nova York. E aí, o que tu acha sobre tudo isso? Tá ansioso para ver o Demolidor voltando à ação? Escreve a tua opinião aqui nos comentários. Se tu gostou do vídeo, deixa um like para motivar mais o canal a crescer. E lembrando que todas as fontes usadas para esse vídeo estão na descrição. Valeu por assistir até aqui e até a próxima. At the start, we were concerned it wasn't going to be as dark and as sinister as the show that we had made in the past, and that turned out not to be true. Like right. This show is as dark and gruesome as everything we've done before, if not more. Oh wow! So that's really cool. That's really exciting, and that's a kind of a new for Disney Plus. So it'll be interesting to see how, all those parents out there who think that everything on Disney Plus is like PG, it's not. Right, right. Make sure you know that.